Ser jovem, esse é o tema do nosso primeiro Linkados na Área. Vamos falar sobre determinação, ousadia, lembranças, sonhos, vida. Hoje conversamos com dois ex-alunos da SPM que, de maneiras diferentes, comungam os sonhos dos jovens de hoje em dia. Antônio Lino trabalha a temática social desde que saiu aqui da SPM. Depois de viajar durante 1 ano e 3 meses pelo Brasil a bordo de uma Kombi, Lino lançou em 2011 o livro Encaramujado, em que reúne os contos e crônicas de sua experiência por mais de 100 municípios brasileiros, em 15 estados diferentes. Giancarlo Secon é responsável pelo programa de fidelidade do São Paulo Futebol Clube, o programa Sócio Torcedor. Para mediar nossa conversa, contamos com a presença do diretor acadêmico da SPM, professor Ismael Rocha. Eu sou Clésio Oliveira. E eu sou Natália Picantes. Vamos começar perguntando para o Giancarlo. Como e quando surgiu a ideia do programa Sócio Torcedor? Ele foi baseado em uma iniciativa criada por outro segmento de mercado ou veio originalmente do futebol? Bom, o projeto Sócio Torcedor de São Paulo, ele é 100% pioneiro no Brasil. O São Paulo tem um viés inovador muito forte. Isso a gente observa desde 99, que foi quando a gente iniciou o projeto Sócio Torcedor. Ali começou pequeno, para atender uma necessidade do torcedor em poder estar mais próximo do clube, em ajudar. A gente observa que desde sempre o torcedor ele quer estar próximo do clube, mas ele não tem muita possibilidade de se aproximar sem ser sócio do clube, sem ser sócio da área social do clube. Então, o departamento de marketing da época pensou nisso, em conciliação com o departamento de comunicação, e criaram o sócio torcedor. No Brasil, assim, demorou um tempo até chegar um outro clube a trazer um projeto parecido, um programa de fidelidade parecido. Hoje a gente tem o Internacional como grande expoente, o Grêmio e São Paulo e Corinthians juntos. O Santos está fazendo uma coisa legal também, com esse sócio rei, que pegou essa onda do centenário, do Mundial, da Libertadores e principalmente do Neymar. Então, mas no Brasil, São Paulo sempre foi pioneiro. Agora gostaríamos de saber do Lino. Você fundou o Instituto Marco III ainda durante seus anos de faculdade. Como surgiu essa ideia? Foi um momento muito propício, assim, porque tinha um grupinho de alunos circulando assim, pelos corredores da SPM, com vontade de se engajar, né, na área social. Não sabia bem como o marketing podia se aplicar a isso, né? Naquela época ainda eram conceitos muito antagônicos até, né? E o Ismael, de alguma forma, já levantava essa bandeira, não vou falar quantos anos, não, para não entregar, mas faz tempo, e ele tinha um curso de férias aqui na SPM, e por acaso era em janeiro, né, as minhas últimas férias, eu ia entrar no meu último ano na SPM, a gente queria fazer um trabalho ligado a isso, né, um projeto de graduação que fosse de alguma ONG, algum projeto social, e aí conhecemos o Ismael, que virou orientador do trabalho, virou amigo e virou um grande mestre. Foi difícil conciliar essa atividade com o currículo da faculdade? Te atrapalhou em algum aspecto ou te ajudou? Não, de maneira nenhuma. Até por ter um professor como aliado, né? Não era uma coisa assim dos alunos impondo qualquer coisa à escola. Acho que tinha uma abertura por parte do Ismael, e acho que ele representava um grupo de professores naquela época que de alguma forma foi muito importante assim, para a gente conseguir aproximar essas realidades. Acho que a faculdade não deu conta da gente fazer essa síntese, né? E acho que nem era o momento para aquilo, né? Mas aquela ideia de que era possível trabalhar com isso na área social e que a gente teria que sair daqui e descobrir como, isso a SPM deixou com a gente. Você acha que falta aos universitários, principalmente aqui na SPM, maior contato com o trabalho social, com as ONGs? Acho que não só na SPM, em geral, né? Ainda, apesar dos avanços, ainda é uma área em que o brasileiro, de maneira geral, tem pouco contato, né? Assim, a gente ainda está acostumado a se envolver com esse tipo de assunto na época das calamidades, né? As mobilizações mais pontuais. Esses pequenos exercícios de participação, acho que podem, ao longo do tempo, desenvolver uma cultura mais forte dos jovens e dos adultos também. Voltando agora para o Giancarlo,
Você acha que os clubes brasileiros conseguiriam obter a maior parte da renda deles a partir dos programas de sócio-torcedor, como acontece na Europa? Olha, nesse primeiro momento não, porque o futebol brasileiro ele passa por um processo de profissionalização, mas hoje grande parte da receita do clube ainda é de venda de jogador. A gente ainda encara o jogador como uma commodity, assim. Então, tanto a adequação física do atleta, a maneira de preparar, porque antigamente a gente tinha aquela coisa do jogador brasileiro de ser driblador, fominha, aquela coisa toda. E a gente passou a preparar os nossos jogadores para o mercado europeu. Então, ficaram mais fortes, passam por um processo de adaptação física frente ao futebol europeu, italiano, espanhol e alemão principalmente, inglês principalmente. Então, passa por um trabalho de fortificação muscular muito forte. Bom, a gente olha, por exemplo, o Lucas, no São Paulo, hoje ele já fala inglês e espanhol, coisa que há 5 anos atrás não era nem pensado, né? Neymar também já fala inglês. Esses dois meninos hoje no Brasil são cases à parte. Nesse primeiro momento, eu não vejo, a curto e médio prazo, o futebol brasileiro, a possibilidade de colocar como uma principal fonte de receita. Hoje é uma participação importante, principalmente para outros clubes, para clubes menores, como o Inter, o Corinthians e o Grêmio, o Cruzeiro e tudo mais. Mas para o São Paulo é uma importante fonte de receita, sim, mas não é a principal. A principal é a venda de jogador, é o Morumbi. Para a gente é muito legal, porque a gente tem uma arena gigantesca que aluga por show. Só o aluguel do show, para um show, para um evento grande, desse porte, gira em torno de 1,5 milhão, contando bebidas, e a estrutura e tudo mais, os acessos, os camarotes, isso é em torno de 1,5 milhão por show. Jean, você acha que isso é um problema de cultura ou você acha que isso é um problema de marketing? Olha, as duas coisas. Culturalmente, sim, sem dúvida, porque aquilo que eu disse, a gente enraizou um modelo de negócio de venda de jogador e por ali ficou. Começou a pensar em um clube, em marca, em atender o torcedor como cliente, mensurar esse mercado e tudo mais, recentemente, assim, meados da década de 2000. Década de 90 não tinha ninguém. O São Paulo nadava de braçada nesse meio, na questão do esporte. Mesmo no São Paulo, ultimamente, falta estratégias mais agressivas. A gente ficou muito naquelas ações que deram certo, a gente deu uma acomodadazinha, mas esse ano foi o ano da virada. O final do ano passado para esse ano foi a virada mesmo. Então a gente trouxe profissionais de mercado, por exemplo, o Justus está muito próximo, trouxe a Lenovo para 2 patrocínios pontuais, o que trouxe uma receita bastante interessante, está à frente dessa negociação do patrocínio Master. A Wizard renovou com a gente para Manga, por enquanto a gente tem essa camisa linda que é sem patrocínio e tal, com menção aos títulos de 92, mas a gente vai preencher nas próximas semanas, provavelmente, porque as negociações estão bem encaminhadas, o Justus ali como frontman dessa negociação toda. E tem ações mobile que a gente vai lançar agora, tem ações para crianças, pensando já nesse público infantil, coisa que não existe hoje nos clubes. Tem a questão do Facebook, que a gente vai soltar umas coisas interessantes para o Facebook, mais uma vez reafirmando esse caráter inovador do marketing do São Paulo. No caso do programa do São Paulo especificamente, essas que você apontou podem ser consideradas as maiores vitórias do programa Sócio Torcedor? Bom, as maiores vitórias do projeto Sócio Torcedor, nesses últimos 3 anos, esse último ano que eu assumi, foi a substituição do ingresso físico pela carteirinha. Hoje, o sócio torcedor ele não precisa comprar um ingresso físico. Ele entra na internet, compra o ingresso, esse ingresso é carregado no cartão do sócio torcedor dele e esse cartão é o ingresso dele. Então, ele passa o cartão sem necessidade de pegar o papel na mão. O que isso traz de benefício? Isso traz de benefício a eliminação do cambista, que é um câncer hoje. Quero aproveitar esse gancho já e passar a bola para o Antônio Lino. Antônio, você que teve a experiência fantástica de visitar
praticamente o Brasil todo, né? Em comunidades, isso você relata muito bem no teu livro, conversando com as pessoas, vivenciando a realidade delas, né? Uma etnografia mesmo, porque você estava ali presente, conversando com eles. Como a história do futebol te ajudou nessas viagens que você fez? De que maneira conversar sobre futebol, jogar futebol, ou estar falando sobre futebol te trouxe proximidade? Eu queria que você falasse um pouquinho e contasse alguma história interessante que você tenha vivido. É um esporte muito integrador, né? E eu vivi isso na pele. Ora praticando, ora como assunto, né? Às vezes além do papo furado e o tempo, né? Para chegar nas pessoas e nos lugares, às vezes era isso, né? Você via, sei lá, pessoa assistindo, né, o jogo, domingo, era uma forma de se aproximar. E acho que isso é muito encantador mesmo. O brasileiro já tem essa tendência, aí quando o assunto é futebol, a coisa fica ainda mais acolhedora. Eu me sentia muito acolhido e o futebol ajudou isso. Muito obrigado. Estamos conversando hoje com Antônio Lino e com Giancarlo Secon. O Em Casa na Área volta já.